Boa noite a todos. Desculpa aí a demora, teve um imprevistinho aí de problemas técnicos. Estamos retornando aí após o final do ano, né? Com essa festaiada que teve, carnaval vai estar chegando e vamos retomar as nossas lives mensais aí da Aspaco. Para essa primeira live do ano, uma live muito especial para a ovinocultura de modo geral, mas principalmente para mim. Conta um pouquinho, inclusive, da minha carreira profissional. Todos sabem que o intuito dessas lives, né, é aproximar as pessoas que estão aí nos bastidores da ovinocultura e aproximar a Aspaco dos associados e dar caras, né, aos nomes por trás dos bastidores. E essa nossa convidada de hoje é uma pessoa que esteve muito tempo à frente de um projeto maravilhoso de ovinocultura e que na época deu a cara a tapa e a paixão da ovinocultura, né, foi colocada à frente do projeto e foi uma coisa inovadora. Então vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de uma história de luta e de paixão pela ovinocultura dessa nossa convidada de hoje, que é a dona Verena. Eu vou convidá-la para entrar aqui com a gente. Espero que vocês aproveitem o máximo. Pode fazer pergunta. A gente está aberto aí a perguntas. Vai ser um bate-papo bem livre, bem espontâneo. Mas eu espero que vocês participem e aproveitem essa bagagem dessa mulher que é uma guerreira e uma lutadora do agronegócio. Deixa eu ver se a Verena está aqui. Vamos convidar ela para entrar aqui. Vamos só esperar. Tá aí. Boa noite, dona Verena. Boa noite, Rafael. É um prazer receber a senhora nessas lives da Aspaco. Depois de toda a história que a gente teve junto no nosso projeto lá do Cordeiro, eu ter a honra de ter a senhora aqui num outro projeto de vida meu, que é à frente da diretoria da Aspaco. Olha, Rafael, quando você me fez o convite, vem a emoção junto, né? Porque você e a Aspaco, na época, foram que deram bastante força para a gente iniciar aquele projeto do Mar de Cordeiro Nobre. Então, assim, é uma honra estar aqui falando dos ovinos, né? Sou apaixonada ainda, né? Acho que está no sangue, porque eu comecei com 19 anos, vamos dizer, com uma loucura de fazer uma compra no Rio Grande do Sul, né? Com os ovinos. Naquela época, imagina, né? Onde a Aspaco, a Faculdade Botucatu, me deu muita força naquela época. E ver você hoje aí na Aspaco. Então, assim, é uma honra, é uma alegria, né? De ver você como criador e tomando frente dessa associação, porque a gente sabe que não é fácil. Então, vamos contar um pouquinho de tudo. E para quem está nos assistindo, eu estou aberta a perguntas. Todo o projeto está comigo. Então, assim, quem quiser conhecer mais, eu tenho tudo guardado, né? Porque realmente foi um projeto que terminou de uma forma triste, não porque eu queria, mas tinha tudo para dar certo. Bom, como a gente vinha comentando, a gente sempre comenta, criar ovelha, primeiro tem que ter a paixão, né? E o que a gente vai contar aqui hoje, na verdade, essa é um relato de paixão, porque começou na sua adolescência praticamente, né? E para quem não entende, muita gente deve estar perguntando, mas por que a Verena não a live da Aspaco?
Vocês vão conhecer um pouquinho da história da Verena, do Rafael, mas também da Aspaco, porque a Aspaco foi a base para um projeto grande como o Margem Cordeiro Nobre. Exatamente. E como outros projetos que tiveram pelo Brasil, né? Então, eu queria conte do início mesmo, essa época aí, lá da Café Noel, de São Manuel, que... Nossa, foi... nem fala! Né? Tudo começou assim, papai já tinha um pouco na fazenda, mas assim, eu viajava, eu ficava encantada, principalmente com o animal lanado, né? Então, assim, naquela época foi loucura de trazer uma carreta com 400 ovelhas merino para o estado de São Paulo. Então, vocês imaginam o desafio que foi, a quantidade de doenças que eu tive que enfrentar. Então, quem que me ajudava? A Aspaco, né? A cooperativa e a faculdade, a Unesp de Botucatu, que eu pedia socorro, porque eram e continuam as doenças da mesma forma. Depois, né, que eu vim embora, minha irmã continuou com a criação, a gente continuou criando o Ilha de France e o Texo lá em Pirajuí, São Paulo. Pirajuí, São Paulo. Então, assim, eu fiz meu nome na região, eu organizava tosquia, enfim, né? Eu comecei aí em São Paulo, né? Em Pirajuí. Depois que eu me casei e vim embora para Goiás, né? Depois de uma época, trouxe alguns animais para cá, comecei minha criação aqui em Rio Verde, onde eu moro até hoje, né? E sempre aquele negócio de como abater, como fazer a cadeia toda, né? Era um problema, você tinha cordeiro e daí? Aí você tinha o frigomato, eu levo para o cara, entrego, leva lá no cara, o cara não está em casa, você volta com aquele cordeiro embora, e aquela peleja. E aquilo foi ficando na minha mente. Como eu estava dentro do frigorífico Margem, eu fui analisando e fui viajando, fui pesquisando, né? E juntamente com alguns profissionais, você é um deles, né? O Tito, que foi assim, desbravou comigo. A gente foi fazendo a cadeia toda, né? Então, qual seria a função do criador? Qual seria a função de um confinamento? E qual seria a função do frigorífico? Aí vendo do que? Vamos lá. Como era difícil você conseguir animais da mesma padronização. Foi aonde veio a ideia de fazer um confinamento, colocar esses animais nesse confinamento para depois levar no frigorífico. Porque comprar diretamente do criador e colocar no frigorífico, em primeiro lugar, você tem que dar o jejum. Aonde eu daria o jejum? Né? Como eu fiz uma adaptação dentro do frigorífico que abatia bovinos, eu não fiz um curral específico para dar o jejum dentro do frigorífico. Mas foi autorizado, né, na época, de dar o jejum dentro do confinamento e na hora do abate eu levaria esses animais para o abate. E por quê? O ovino é bem diferente do bovino. O ovino, com pancada, ele já vai dar uma diferença na carne, né? Então, você lembra bem disso, a gente levava com o caminhão sem estresse, sem deixar bater, na maior calma, para não ter problema de hematomas na carne e tudo mais. Então, esse foi uma das coisas. E o confinamento era uma forma de eu apartar esses animais, porque quando a gente compra, vem animais mais pesados, mais leves, você não consegue animais exatamente ali que a gente abatia de 12 a 15 quilos. Então, dentro do confinamento, pode falar. Ao otimizar um frete, né, você acaba trazendo o que tem de bom, o que tem de médio, o que tem de ruim, né? Na hora... Só para o pessoal que está assistindo entender, na época do Cordeiro Nobre, a gente disponibilizava frete num raio de 1.000 quilômetros do projeto que era em Rio Verde. Então, vocês imaginam mandar um caminhão
1.000 quilômetros para buscar só os cordeiros gordos, né? Não teria como... Já não fechava a conta vindo a carga cheia. Imagina você trazer essa carga pela metade, porque chegava lá na propriedade, o cara prometia que tinha um X de cordeiro e não era nada daquilo, né? Exatamente. Então, até o motorista, para ter o olho clínico, para falar para a gente, ó, cheguei aqui, não é bem o que o cara falou. Então, até isso, a gente teve que passar por esse processo. Então, quando chegava o caminhão, era uma salada de bicho, né? Então, o confinamento realmente era um filtro, né? Isso tudo passava por uma peneira ali, para a gente separar, vinha fêmea, vinha macho, vinha descarte, vinha tudo para a gente poder preparar os lotes para o abate depois, né? Exatamente. Então, sem isso, você não consegue levar para dentro do frigorífico, né? E dentro do frigorífico, a gente... Era uma vez por semana que a gente fazia o abate, né? Então, terminava o abate dos bovinos, a gente levava os ovinos, né? Então, deu para entender que a função do criador, né, daquele que tem as matrizes, é criar, levar esse animal até uma certa idade e depois ir para um confinamento. Esse confinamento que a gente montou, a gente separava lotes pela raça, às vezes, né, Rafael? Porque a diferença no abate depois certeza que ia dar, que eu conto já já. Macho e fêmea, né? Ele passava por um processo de vermifugação e toda a parte de sanidade para chegar ao ponto do abate. As matrizes que vinham, às vezes o descarte, esse tipo de carne ia para fazer kafta, né? A gente não colocava no mercado. Outro problema sério. O Brasil é um país tropical. Quantas raças temos no Brasil? Umas 17, né, Rafael? Hoje mais, no total, eu acho. Tá. A extensão que o Brasil tem entre norte, sul, nordeste e o sul é enorme. Então, no norte, eles têm o hábito do santinês, de uma carne mais sem o marmoreio, né? No sul já é diferente. Se você levar um gaúcho para comer uma carne no Nordeste, ele não gosta. É ovino do mesmo jeito. Da mesma forma, você pegar um nordestino e levar para o sul. Tá? Você imagina a gente que comprar essa quantidade de raças que na hora do abate, a diferença de carcaça é muito grande. Então, o dia que a gente abatia só a santinês, ou abatia o animal lanado, que a gente poderia ver que o pernil ia sair padronizado, né? A paleta, o carré, porque não dá você abater animais de várias raças, vários tamanhos. A hora que você põe na caixa, né, dá uma diferença enorme. E as pessoas falam, esse animal é descarte, olha o tamanho do pernil. Não era descarte, mas era de uma raça diferente, né? Então, todo esse processo aí, a gente apanhou um pouquinho, né, Rafael? Só para o pessoal se situar, que ano que a senhora começou o projeto? Em 2003 eu dei início. Tá, hoje... Em 2003 foi... 20 anos, né, de lá para cá. E hoje nós enfrentamos os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Né? Nós estávamos na reunião semana passada da Câmara Setorial e as demandas eram abate, padronização, demanda de animais, né, quantidade de animais. Então, continua exatamente os mesmos problemas. Então, você imagina o desafio há 22 anos atrás, que nem se tinha a internet direito para pesquisar, os profissionais de ovinocultura eram escassos, né? Não tinha facilidade para conseguir mão de obra e nem técnicos para trabalhar no mercado. Então realmente não era fácil. A gente sabe que foi uma escola para muitos. No meu caso, eu acho que eu devo praticamente 100% do quem eu sou hoje como profissional, o que eu vivi dentro do margem, né, do cordeiro, né, na verdade, porque
foi um misto de cria, recria, engorda, abate, tudo que tinha que aprender. Era um laboratório de ovinocultura, na verdade, né? Porque só quem estava ali viveu aquela intensidade que era aquele projeto. Eu fui para lá em outubro de 2005, as coisas já estavam bem encaminhadas, e uma coisa que eu me recordo muito era que já tinha muito claro na estrutura do projeto que cordeiro, né, a carne comercializada era cordeiro, até o nome, né, do projeto era Margem Cordeiro Nobre, e já tinha muito separado isso, né? A gente tem que pôr no mercado uma carne de qualidade, uma carne de cordeiro. E 20 anos depois a gente está vivendo uma coisa que ainda as pessoas colocam qualquer coisa no mercado. Coloca qualquer coisa. Por isso que a gente não conquista o nosso cliente, o consumidor. Por quê? Na hora, ele compra, lógico, uma carne que não tem qualidade, né? Ele não vai querer comer de novo. É diferente do boi, é diferente da carne bovina, né? Então, você colocar qualquer coisa no mercado, você, como se diz, não leva teu nome para frente de forma nenhuma, né? E na época, e até hoje, né, o foco do projeto, mesmo sendo em Goiás, era atingir o mercado paulista, né? A carne vinha para o entreposto na capital paulista, que é um mercado mais exigente, é o maior mercado consumidor, talvez, no Brasil, mas é um mercado exigente. Então a gente tinha essa preocupação, né, de separar as raças, separar Exatamente. né? Eu lembro que foi uma luta até aprender a fazer os cortes certinho para caber nas embalagens e dava errado e fazia de novo, enfim. E hoje talvez eu vejo projetos de carnes pequenos que eles querem estar no mercado. Eles reclamam que não tem escala, que não tem isso, que não tem aquilo, mas ao mesmo tempo não se preocupam com o amanhã, né? Talvez. O que vai acontecer com o consumidor dele amanhã, né? Você manter o padrão, você manter a qualidade é muito difícil. Então, você tem que ter um rebanho enorme, né? E com muito controle para você manter o mercado, você conseguir entregar semanalmente aquela quantidade, né? De carcaça com o mesmo padrão, com o mesmo peso, enfim. E a carne ovina, ela é complicada. Eu falo assim que o criador tem que ser caprichoso, quem abate tem que ser caprichoso, quem vai fazer a carne tem que ser caprichoso, o churrasqueiro tem que ser caprichoso. Então não adianta o cara da churrasqueira ser bom, mas o criador lá não teve tanto capricho, né? A quantidade de verminose era né? A gente via o olho clínico, a quantidade de vermes que o animal tem pelos metros de tripa que a gente sabe que o ovino tem, e é um problema sério em toda a região, né? Que é a parte de verminose, enfim. E voltando a falar de mercado, quando eu fui para o Uruguai fazer a pesquisa, eu fiquei surpreendida. Uma parte do Uruguai, ela é totalmente destinada à criação de ovino. E quais raças eles definiram? Eles definiram 3 raças somente. E nós temos 17. Lá é um clima só e um tipo de pastagem só. E aqui? E aqui? Então, nós temos que desenvolver um projeto de acordo do país que a gente vive. Não tem jeito de copiar. Infelizmente. Não tem jeito de copiar de ninguém. Isso é uma coisa importante, eu sempre falo isso para os meus clientes e até na associação. O brasileiro tem mania de copiar, né? De achar que o do lado de fora é melhor do que o nosso. Inclusive raças, né? A gente pega raças que são exóticas, mas já estão sendo criadas no Brasil há muito tempo, que teoricamente já até iriam estar adaptadas, mas a gente que sempre quer trazer um sêmen importado, uma genética do fulano e não dá valor no que a gente tem aqui dentro. E o modelo não é o mesmo, né? Não é o mesmo, de jeito nenhum. Algumas palestras e algumas lives de pessoas da Nova Zelândia,
Austrália, que todo mundo fica aqui no Brasil, nossa, que legal, lá tem não sei quantas mil cabeças, é diferente. É diferente, não adianta. Acho que até hoje, nós não temos vacinas nacionais, é um problema. Eu me lembro na época que eu cheguei a importar do Uruguai algumas vacinas, porque a gente não tinha aqui, né? Então, tá tudo muito cru ainda. Os laboratórios não têm interesse. Por quê? Não existe união entre os ovinocultores. Não existe. Como se diz, é mais competitivo do que unido. Então, a gente, assim, antes de mais nada, tem que haver uma união independente da raça que você cria, né? Então, nós precisamos nos unirmos para, diante do governo, ver pauta, ver ICMS, ver isso, ver aquilo, né? Quantas vezes a gente desenvolveu o caminhão, nós pusemos quantos cordeiros em cima para saber quantos cordeiros cabia num caminhão toco. Aí depois veio outro problema. Cada barreira que a gente passava nos estados era um problema, porque um achava que não tinha vacina de aftosa. Aí nós fizemos um documento, né, que o caminhoneiro levava, falava, as leis estão aqui. Ó, isso aqui, com o número de lei, tudo certinho. Porque até nisso era uma desinformação imensa. E até hoje... E acredito que continua. Continua. Né? Isso é triste para a gente que é profissional, e até uma coisa que eu bato na tecla, assim, dos colegas de trabalho, assim, né? Porque as pessoas não se interessam pela ovinocultura. E os que acham que se interessam, eles não se aprofundam. O cara lê ali na faculdade, lê um livrinho e acha, pronto, já sei de ovelha. E não é assim, né? A gente sabe que ovelha é um aprendizado diário. Cada dia aparece uma novidade. Eu que vivo ovelha diariamente, eu me assusto com o tanto de coisa que muda. Eu fico imaginando as pessoas que não vivem ovelha, né? Como é que um profissional talvez dê assistência sem viver ovinocultura, simplesmente por ter estudado? Eu não acredito muito nisso. Não porque duvidando da capacidade da pessoa, mas duvidando que assim, é difícil você aprender sem fazer, sem ver. E vai anos. Vai anos. E essa... Tanto eu acho que assim, falta interesse dos profissionais que estão ali passando concurso, enfim, tá ali, de se aprofundar na ovinocultura. Porque não representa, né, principalmente aqui em São Paulo, por exemplo, é um N muito pequeno, então a pessoa fala, deixa ali de qualquer jeito, mas não era para ser assim, né? Não era. Era para estar mais para frente pela quantidade de criadores que tem, que eu falo que são heróis, né? De estar lutando, são heróis de estar na ovinocultura, porque a gente sabe que o índice de mortalidade do ovino é altíssimo, né? Morre de inveja, suicídio, morre de tudo quanto é forma. E os sintomas de todas as doenças são muito parecidos, né? A gente teve problema aqui, nós desenvolvemos a ração, né, junto com a cooperativa aqui comigo, a ração peletizada já com fibras. Por quê? O problema nosso era volumoso. A primeira dieta total que dieta teve total. Foi... Quantas mortes até, né, saber ali os índices, quanto testar, mas foi uma coisa assim muito legal que deu certo, né? Mas a gente sabe, desde o capim, desde a chuva, tudo influencia, né? Tanto pode falar. Vou explicar o que era o margem para as pessoas entenderem, né? O cordeiro nobre. No cordeiro nobre era ciclo completo, entre aspas, porque o margem era um braço do margem, né, dona Verena? Então era meio complicado, apesar de ser empresas separadas, mas o frigorífico estava ali, então eu posso considerar um ciclo completo. Nós tínhamos uma parte de cria, que era, né, umas média ali, 800 matrizes, com base
Ile-de-France, né? A grande maioria das ovelhas eram Ile-de-France, e um confinamento de cordeiro com capacidade em torno de 2.000 cordeiros, se eu não me engano, mais ou menos, né? E isso, na época, foi tudo assim, não tinha um script assim, ó, vamos montar um confinamento, vamos pesquisar num livro, vamos... Não tinha, né? Não tinha. E aí, esse laboratório era nós mesmos fazendo as coisas ali e testando. Então, quando se falou de fazer essa ração, essa dieta, porque era realmente um problema, como tratar dentro do galpão como dar volumoso para aqueles cordeiros ali, né? A Comigo foi a parceira, né? Na época que ali a cooperativa entrou para ser parceira, até mesmo para ter uma marca de ração para fornecer para os pequenos criadores, né? O laboratório era o Cordeiro Nobre, mas que os outros pequenos pudessem usufruir Exatamente. do que estava no mercado. Eu lembro que assim, ó, era uma avalanche de problema de cálculo renal, era uma avalanche de problema de intoxicação por cobre. Nossa, porque, demais. A gente não sabia. A gente calcula tanto de cobre se ele consumir tantas gramas por dia. Ele consumia mais ração, aí vinha a intoxicação. Era então, isso absurdo. Até você pegar e falar assim, ó, tá pronto, foi muito tempo, muita dedicação, muita loucura, que acho que hoje a gente usa esse modelo para muitos, né? Porque eu falar do confinamento, a Aspaco tem um modelo que é o Cordeiro Paulista, né? E na época eu lembro que era muito próximo o selo Cordeiro Paulista tinha muito a ver com o Cordeiro Nobre, porque era mais ou menos o mesmo modelo de confinamento, o mesmo padrão de peso de cordeiro, né? Que na época era cordeiros de 35 a 40 do vivo, né? Que era abatido. Então, assim, tinha muito a ver com o que a gente preconizava dentro aqui da Aspaco, e até hoje existe esse padrão, com o que foi lá no Cordeiro Nobre, só que era uma coisa inovadora que ninguém tinha passado pelo aquele processo ainda para falar o que dava certo e o que não dava. Então a gente teve que aprender na garra ali, né? Foi na garra mesmo. E, assim, foi uma surpresa para mim, né? Eu achava que tinha alguém fazendo. Então eu fui atrás de descobrir quem eram essas pessoas. E de repente eu me deparei que tinha ninguém fazendo isso. Então ninguém sabia, nem eu te falei. Vamos colocar os cordeiros em cima do caminhão e saber quantos cordeiros cabem em cima de um caminhão-toco, do outro caminhão e da caminhonete, né? No confinamento, o espaço entre um trato e o outro, né? Das gaiolinhas que a gente fazia, com os ripados e tudo mais. Então, assim, foi do início mesmo. Isso, como eu disse, tem tudo pronto aqui, né? E outra coisa também, quando a gente fala no abate, né? O que você faz com o couro? O que você faz com o sebo? O que você faz com os miúdos? Então, quando você abate na tua propriedade, é um problema, né? E eu fiquei assim, eu não esperava vender o sebo do carneiro da forma que eu vendia, que é o que mais tinha procura para cosméticos, mas queriam em grande quantidade. Quer dizer, então, em uma pequena quantidade de animais que você abate num pequeno frigorífico, você joga fora. Por quê? Como armazenar? E isso tudo o frigorífico deu respaldo, porque nós pegamos carona com um frigorífico de bovinos, né? Isso é uma coisa... Agora, pegar e montar um frigorífico específico para ovinos, quantos ovinos você tem que abater por dia para manter a quantidade de pessoas, de funcionários, rodar aquilo? Né? A senhora tocou num assunto que eu acho importante, a senhora até, não sei se a senhora lembra como foi feito o processo, mas eu sempre uso o margem de exemplo para as pessoas que falam, mas é difícil a gente adaptar uma planta. E eu lembro que a gente não tinha grandes adaptações, né? Era uma cordinha lá que a gente amarrava para baixar a altura do cordeiro. Eu abaixei a plataforma, né, pro ovino, foi uma corrente que eu trouxe até a plataforma onde ficavam os funcionários e deu certo.
como foi esse processo? Foi muito burocrático, não foi burocrático? Porque hoje a gente acha assim, nossa, São Paulo vive esse dilema, né? Tem 3 frigoríficos em atividade no Brasil, no São Paulo, de ovinos, e a gente tem uma cobrança dos criadores de abrir novas plantas ou de habilitar algumas plantas que já existem. E eu sempre falo, por que que lá atrás, há 20 anos, um frigorífico daquele tamanho que era o Margem, com um frigorífico que exportava para a Europa, né, que era habilitado para exportação europeia, que é a mais burocrática que tem, a gente conseguiu adaptar uma planta e abatia cordeiro. E por que que um frigorífico pequeno não consegue isso? Exatamente. Não foi tão difícil assim para mim, porque como eu já estava dentro do frigorífico, já conhecia as pessoas, eu acho que também as pessoas confiavam em mim, né? Então, assim, sabia que eu sempre quis fazer um serviço certo, eu nunca tentei cortar o caminho, né? Então, não foi difícil de conseguir o CIF, né? De conseguir fazer até o jejum dentro da nossa propriedade, né? Então, assim, não foi tão complicado, mas a gente sabe, montar um frigorífico, Rafael, tem certas coisas que não dá para entender. Vem um inspetor fala, você tem que jogar o azulejo até 1,80 m. Na outra semana, vem outro fiscal, ele fala, não pode ser azulejo, tem que ser esse outro material para não entrar contaminação na rachadura. É muito complicado. Você vai falar, bom, então daí qual que é a lei certa? O que é que eu tenho que fazer certo? Né? Então não tem ninguém que chega para você e fala, aqui tem uma planta frigorífica, assim, assim, assado, é tantos metros assim, é tantos metros assado, você tem que ter câmara fria para isso, câmara fria para aquilo, né? Infelizmente, nós temos que ainda desbravar mais coisas aí, né? A ovinocultura, mesmo, primeira coisa é a união, né? Que a senhora já disse que no começo que não tem, e eu acho que, sei lá quando eu vou conseguir fazer isso aqui em São Paulo. Mas essa questão burocrática, as leis e as fiscalizações talvez são feitas por pessoas que não sabem e não querem aprender. Ainda bem, aqui em São Paulo, o pessoal da defesa está de portas abertas, né? Aparentemente, eles estão querendo abraçar a nossa causa. Muito bom. E isso vai facilitar bastante, né? A gente teve um treinamento aí com o pessoal, até agradeço aí ao Arthur, que é sempre parceiro, está sempre junto com a gente. Mas a gente sabe que dependendo da cidade, né, ou quem ocupa ali a função, a pessoa quer facilitar. Exatamente. E cai ali, o cara engaveta um papel e fica ali e nunca mais vai para frente. E isso é triste, porque a gente depende dessas pessoas, né? Galera, conta um pouquinho o porquê a senhora optou por raça lanada lá em Goiás. Isso foi simplesmente paixão? Ou a senhora tinha algum estudo na época que te levou a querer? Porque foi na contramão, entre aspas, né? A gente sabe que Goiás até hoje tem preferência por raças adaptadas. E naquela época a senhora já quis colocar uma raça europeia num projeto grande. Então, surgiu isso daí. Tá. Esteticamente era uma coisa, mas o sabor me agradava mais, né? O sabor da raça lanada sempre me encantou mais. Então, assim, foi o que me levou a criar o Willy, né? O Texo. Enfim, a gente criou outras raças também, né, Rafael? A gente dava uma mesclada na criação para, como se diz, porque a ovelha ciclar em tempos diferentes, porque as raças, né, elas ciclam em tempos diferentes. Então, a gente mesclava bastante. Como eu tinha que atender o mercado paulista, era o que o mercado exigia de mim, raça lanada, tá? Então, quando a gente abatia o animal, não vamos colocar raça, vamos falar do lanado e deslanado. E
muito para a Bahia, né? Onde também o mercado das vísceras, né? Até do sangue, tudo, Nordeste e Bahia para cima era o que consumia esse tipo de produto. Agora, São Paulo, capital, ela exigia um cordeiro parecido com o do Uruguai, né? Então, foi aonde eu dei preferência para as raças lanadas, né? Era um problema lã? Era, né? Hoje. Mas, né? Tosquiar, vender, né? Porque nem toda raça lanada, a lã dela é de boa qualidade, né? Para venda e tudo mais. Essa lanada com lã, mas na verdade as raças lanadas destinadas a corte, a lã não é de boa qualidade, né? Exatamente. Então, Exatamente. a esse mercado da lã, né? Eu pergunto porque é uma coisa assim, a gente sabe que raça envolve ego, e esse é um ponto que eu sempre, claro, eu tenho minha particularidade pela raça que eu crio, mas eu como técnico, eu tenho que talvez me adequar ao que o criador quer ou à região que ele tá, né? Mas assim, a gente sabe que o suíno e a ave já estão em outro patamar, onde eles já estipularam as raças que realmente dão Exatamente. certo, e eles criam aquilo ali focado no quê? No mercado consumidor, né? O que o mercado quer? Né? É a raça X, então vamos atingir esse mercado. E a padronização. Hoje, a gente vê uma briga muito grande de que raça que é melhor e quem é melhor que a outra. E, na verdade, vira uma salada e a gente não consegue padronizar, a gente não consegue atingir uma qualidade. Eu vejo muita raça, muita marca de carne que tudo vai Prime, Gold, não sei o quê. Mas de Prime não tem nada. O cara nem sabe que produto ele está colocando naquela embalagem que chama Prime, né? Porque a maioria dessas carnes vem de tudo quanto é lugar e o cara não conhece. Então eu me preocupo um pouco com isso e eu acho que lá atrás deu certo você colocar uma raça europeia num clima tropical, que é o clima de Goiás, eu acho que daria para outros projetos fazerem um mix aí de raças, focando na qualidade. Exatamente. Não estou nem falando que a raça X é melhor que a Y, mas a heterose a gente sabe que agrega valor, né, né, agrega qualidade na cruza. Então eu acho que daria para as pessoas pensarem assim, ó, vamos focar num produto de qualidade. Esquece se eu sou palmeirense ou corintiano ou o que for, e vamos juntar as forças e produzir um cordeiro para realmente conquistar o mercado, né? Porque o que falta é conquistar o mercado, eu acho. É verdade, Rafael. Se todo criador só ficar pensando dentro da propriedade dele, ali na cidadezinha dele, e deixar de pensar num país, né? Então nós temos que pensar grande. Quando a gente pensa num país, a gente se une, tem que unir para a coisa dar certo. Agora, se os criadores só pensarem ali de agradar o polícia rodoviária, o fiscal, né? O churrasquinho no final de semana é uma ovinocultura morta, né? Agora, se realmente você quer fazer cordeiros para abate, tem que abrir a cabeça. Tem que abrir a cabeça, reunir muito, né? Se unir com outros criadores de outras raças. Isso aí não tenha dúvida, não tenha dúvida. E eu me coloco à disposição de uma hora que você quiser, da gente bater um papo, levo todo o material, né? Para alavancar isso aí. Eu acho que São Paulo tem tudo para ser um polo de criação de ovinos, de carne de ovelha, né? E o que acontece hoje, a senhora deve estar um pouquinho fora do mercado, só para a senhora entender, hoje eu me deparo com uma situação assim, ó, São Paulo, maior mercado consumidor de carne de qualidade, de ovelha, né, de qualidade. Porque o mercado paulista é um mercado exigente, principalmente de capital. E hoje eu sou um importador de carne
tá? Mesmo de estados vizinhos, não vou nem falar de fora do país, também fora do país, mas a maior parte também de estados vizinhos. E a gente é exportador de genética. Então, o São Paulo hoje virou cabanhas, né, de genética, e a gente acaba trazendo cordeiro de fora. Uhum. Aumenta o custo. A gente tem cordeiro de todo padrão possível, porque uma hora vem do Nordeste, uma hora vem do Rio Grande do Sul, então são completamente diferentes. Né? O cordeiro que vem do Rio Grande do Sul é uma coisa, o cordeiro que vem do Nordeste é outro. Extremamente. Então, não estou nem falando que um é pior que o outro, mas assim, são biotipos diferentes, criações diferentes, alimentação diferente. E como eu faço para conquistar um mercado com uma carne tão distinta? Né? Vamos falar um mercado que está em ascensão. Carne de tilápia. Eu posso comer tilápia em qualquer lugar. É o mesmo gosto, o mesmo tamanho do filé, a mesma coisa, é idêntico. Né? Eu nem sei quem que criou, que comeu, é um padrão, é tilápia. Padrão. Filé de tilápia é tilápia em qualquer lugar. Aí hoje, se eu falar assim, vamos comer um cordeiro, em cada mercado que eu entrar, cada supermercado que eu comprar um pedaço, vai ser um sabor diferente, um tamanho de corte diferente e uma raça totalmente diferente. Então, é complicado. A gente está tentando padronizar isso daí, mas anos e anos e não vai conseguir. Mas eu ainda consigo enxergar uma luzinha assim no fim do túnel. A senhora lembra quanto a senhora pagava no quilo do cordeiro? Tenho ali anotado, mas agora, assim, de cabeça, não lembro, não. Se eu não me engano, eu posso estar corrige se eu estiver enganado, muito enganado. Mas se eu não me engano, era de R$ 2,50 a R$ 3 o quilo vivo do cordeiro. É. Dependia do padrão, se era cruz ou não cruz, enfim. Vale era quanto pesa. Mas era em torno de R$ 2,50, se eu não me engano. Tudo bem, tinha o frete que a gente ia buscar, né? Isso estava tudo embutido no quilo, mas o quilo pago era mais ou menos isso. Hoje, o cordeiro em São Paulo está sendo pago a 13, 14. Então, assim, é muita coisa. Né? Vamos falar assim, é muito entre aspas, né? O produtor vai falar que é pouco, mas ainda não está no patamar que poderia estar? Talvez não. Mas se a gente transformar isso em arroba, dá 450, 400 e não sei quanto arroba. Né? E naquela época, esse cálculo a gente já fazia em relação à arroba do boi. Né? Então, só que tem umas coisas, Rafael, assim, que a gente não pode comparar com a carcaça bovina. Né? Sim. Né? A gente não pode comparar, por exemplo, um boi você faz a desossa, no carneiro você, a 90% é com osso. Né? Paleta é com osso, pernil é com osso, o carré é com osso, o filé é que você consegue tirar sem osso. Então, o aproveitamento da carne é tudo embutido, como diz, pesa o osso. Sim. Né? Não tem como, né? Fazer a desossa é só para uma cafta mesmo, né? Sim, então, daí outra característica que para a indústria, isso é muito atrativo, porque assim, ele paga uma arroba e ele não tem o desperdício. É diferente da indústria bovina, que ele paga a carcaça e na hora dele vender peça, ele perde toda aquela carcaça, aquele osso, né? Então, assim, no carneiro, além, é lucrativo até para a indústria se pensar, porque se o cara faz o ciclo completo, ele está vendendo para o consumidor o osso. Uhum. E a pessoa está pagando o quilo do osso. Então, até isso é uma coisa que... E vem aquela história, que tipo de sociedade que eu quero atingir com esse tipo de carne? Né? Sim. Então, não é uma carne barata, uma carne de qualidade, né? Ela vai para um patamar lá em cima, né? Para uma sociedade mais elitizada. Né? Uma carne mais inferior, mas ela custa caro, porque ela passou por todo o processo que a carne boa também passou.
né? Que é o dentro do frigorífico. Então, assim, o custo para dentro do frigorífico é o mesmo, com uma carne de má qualidade e de boa qualidade. Sim, é a mesma coisa. concordo. Mas, por exemplo, eu saí daí de Rio Verde em 2009, mas eu fiz grandes amigos, sei lá quantos por cento da minha vida continuo em Rio Verde, porque eu me considero, eu acho que metade goiano. Eu vou todos os anos, né? Mais de uma vez por ano eu estou em Rio Verde, tenho clientes, tenho amigos, enfim. Eu sempre vi o mercado de Rio Verde mesmo, a cidade de Rio Verde, um mercado muito promissor para a ovinocultura, por dois aspectos. Primeiro, que tem duas culturas numa cidade só, que é a cultura gaúcha, né, que tem pessoal do sul, não só gaúcho, mas paulista também, enfim, dentro da cidade, e um pessoal de poder aquisitivo alto, que conseguiria pagar uma carne de melhor qualidade, e ao mesmo tempo a gente tem o pessoal que veio para trabalhar nas indústrias, principalmente na BRF, que é um pessoal do norte, do nordeste, que já consome uma carne talvez um sabor mais acentuado, um animal um pouco com uma idade um pouco mais avançada. Então a gente acaba que a gente tem finalidade para os dois tipos de carne. Exatamente. E além disso, uma coisa que me chamava muito a atenção aí, tem um abatedouro municipal. O criador, ele consegue, na mesmo local, ter o abate e ter o mercado final. E é obra de produção de grão. Então o cara consegue ter um confinamento com um custo mais baixo. Eu não sei, eu não consigo entender por que depois de todo o projeto Cordeiro Nobre, que a região de Rio Verde, o entorno de Rio Verde, não se tornou um polo de ovinocultura. Isso até hoje não me entra muito na cabeça, assim. Aqui virou soja, né? Então, antes, naquela época, tinha pequenos produtores, né? Aquela, como se diz, de criar em volta da sede da casa, né? De fazer um aproveitamento de área. E hoje, Rafael, cada pedacinho de chão aqui vale uma fortuna por causa da soja, né? Mas aqui, a quantidade de grãos, né? A alimentação está aqui, né? Então, o custo sai mais baixo para um confinamento. Mas... eu tenho a oportunidade de visitar um projeto de um amigo aí, do Pedro, né? Do Pedro Azevedo. A gente tem um trabalho junto com ele aí. E ele está nesse caminho. Animais em cruzamento, a base dele é raça adaptada, raça santinês, com machos europeus, e a gente faz um mix de raças, e atende um mercado específico. Né? Ele abate hoje não é mais municipal, né? Acho que a cooperativa tomou conta, não sei como é que está. Não, continua sendo municipal. Continua? Continua. Aí ele abate e fornece para o Paese, que é uma rede de supermercado da cidade, né? Municipal, aí não é nem uma grande rede. E está tudo muito certo. Então, assim, ele tem lucro, o Paese tem uma carne de qualidade e fecha o ciclo numa cidade. Então, eu acho que... Se ele mantém a qualidade para o Paese, vai embora. Não tem erro. Outros projetos parecidos, aqui em São Paulo eu bato muito nisso, em pequenos abatedouros, perto de grandes centros, né, assim, de cidades satélites talvez, que pudesse absorver a carne desses produtores. Porque a senhora imagina, deve estar sendo abatido aí, se não me engano, 40 a 50 carcaças por mês. Mas é muito pouco. Mas para manter esse volume, precisa de 700 matrizes. Né? Então, assim, a gente não compra cordeiro, a gente cria cordeiro. Então, o cara fala assim, é pequeno, mas é de 700, 500, 600 matrizes, para você manter isso aí no dia a dia, já é um produtor médio de ovinocultura hoje, né? Então, se tivesse várias cidadezinhas com vários produtores médios assim, eu acho que o negócio alavancaria melhor, mas enfim. Antes de você começar
pensar em criar qualquer tipo de animal, você tem que ver aonde eu vou vender. Porque não adianta, eu amo, eu gosto, não sei o quê, não sei o quê. Mas aonde você vai vender? Para quem você vai vender? Né? E começa de lá para cá. Dona Verena, e hoje a senhora parou com as ovelhas, é claro, o projeto teve fim lá, foi em 2008, né? E de lá para cá, Verena, pecuarista, fez... Agora, na verdade, assim, para quem não conhece, o frigorífico Margem, né? Eu era esposa do Mauro, já falecido, então por isso que eu tive toda essa abertura dentro do frigorífico e de toda a pesquisa, então eu tive o privilégio de ter pessoas lá dentro que me ajudaram muito e poder viajar para outros países também fazer pesquisa e toda a assessoria ali, né, das pessoas de dentro do frigorífico mesmo. Infelizmente, né, nós tivemos um problema e teve que fechar a empresa. E eu tive que fechar também o projeto, né? E eu vendi todas as minhas ovelhas, eu vendi tudo, né? Desanimei bastante com o que aconteceu, então eu parei totalmente com a ovinocultura. Mas a paixão pela pecuária continua, né? A paixão pelo campo continua. E hoje a gente está aí procurando fazer uma qualidade de carne bovina, né? Eu e minha irmã em São Paulo, a gente trabalha com Angus, a Nelore Angus, e a gente achou um negócio aí bastante interessante. A gente faz ultrassom na carcaça de vacas Nelore, matriz e gado rebanho geral, tá? Nós descobrimos que num pequeno quantidade de vacas que a gente tem, 20% de nossas vacas tinha vaca com marmoreio, Nelore com marmoreio. E o que nós estamos fazendo agora? Colocando touros Nelore com marmoreio em cima dessas vacas com marmoreio. E tá dando certo. Então, esse aí agora trabalhando em cima disso. Sempre de produzir uma carne de boa qualidade de acordo com o que o mercado pede, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Tá tocando aqui em São Paulo. São Paulo, onde eu vou todo mês, por isso que eu até te falei, se precisar alguma coisa, qualquer hora, né? Daqui uns 10 dias eu estou aí em Pirajuí, né? Que a gente continua com a fazenda lá, e a gente pode bater um papo aí e falar mais aí do cordeiro. Vou convidar a senhora, o Chico está aqui vendo a nossa live. Ô, Chico! Já que a senhora fala tanto de Ile de France, eu vou convidar a senhora um dia para ir comer uma paleta de Ile de France comigo e com o Chico. Nossa! Vou na hora. É próximo ali, né? Pirajuí, ali de São Manuel. Nossa, Chico, grande companheiro. A gente né? E outros mais. Então, o Chico, ele é, vamos falar assim, ele é um grande entusiasta e está sempre à frente sempre esteve à frente das PACO, mesmo quando não é presidente, ele está sempre ajudando a agricultura. E como a gente, ele é um apaixonado, né? Então, ele quis se afastar da associação para virar cabanheiro. Hoje ele está realizando o sonho de virar cabanheiro e está indo em exposição, levando os bichos, tratando, cuidando. Mas, assim, a gente está sempre junto, está sempre confraternizando. E vai ser um prazer estar com a senhora junto. Vamos sim. Ele está até mandando um abraço para a Érica também. Viu, Chico? A gente vai aí sim, eu e a Érica. Né? A gente se conhece o tempo que o Chico fazia faculdade. Chico, não vamos falar em data. Não. Vamos falar em data. Mas é isso aí. Porque as PACO tem uma história e as pessoas hoje veem, né, assim, o que as PACO faz, mas não sabe o quanto foi difícil para vocês, o Chico, que iam para o sul, que trazia bicho, que idealizavam projetos que muitas vezes foram projetos frustrados, né?
não só por financeiro, mas talvez porque realmente não ia para frente. E até hoje estão na ovinocultura. Né? E aí. Olha, você está falando uma coisa, Rafael, interessante. Financiamento de cordeiro, saía financiamento para comprar cordeiro, tocava dinheiro nesse povo tudo e foi aquele boom, né? E depois para pagar as contas. Porque você não tinha assistência técnica, né? Para manter o rebanho. E a gente sabe muito bem que os problemas são infinitos dentro da ovinocultura. E é da espécie. Não adianta, é da espécie, né? Eu falo. Então, quanta gente se endividou também por esses projetos aí. Sim. Teve N projetos grandes, né? Depois do Margem veio projetos de raças que vieram para o Brasil milagrosas, enfim, e estão sendo frustradas e vão ser muitos. Porque criar ovelha em país tropical é muito difícil. É um desafio. Né? É um desafio. A verminose é crescente. Mas vamos criar raças resistentes à verminose. Cara, depois que tá no mesmo ambiente muito tempo ali, Não tem. Não tem, é complicado. Umidade, a umidade do capim prolifera de uma forma assim, a gente sabe das dificuldades. Verena, que é uma coisa, problema de casco, que é uma coisa assim. Nossa, outro problema. Hoje a vacina até que é eficaz. Na nossa época lá, a vacina estava começando, a gente nem sabia se funcionava e o negócio não dava certo, então é difícil. Mas assim, o que eu vejo, e um dos motivos de eu ter trazido a senhora aqui para contar um pouco dessa história, até para contextualizar o quanto é difícil e o quanto tinha de problema, e é os mesmos problemas até hoje. A gente está conversando aqui de 20 anos atrás, falando dos desafios, e ouvindo a senhora falar, e eu vivi o que a senhora está falando, é o que eu estou vivendo hoje, no mesmo cenário. Continuo vivendo. Né? Então, é importante os novos e as pessoas que estão hoje na atividade saber que, assim, é difícil, mas foi difícil para todo mundo. E só vai perpetuar na atividade quem realmente for profissional e quem buscar formas, né, de se adaptar ao mercado. Porque achar que vai cair do céu, né, que o sistema vai fazer pelo produtor, nunca fez e não vai fazer. Né? E na hora do desespero, na hora que acontece ali uma infestação de alguma coisa, para quem que você liga? Você não tem assessoria, você não tem, né? Então, hoje, pelo menos, a gente com o projeto Cordeiro Nobre, pelo menos a gente tem assim uma linha. Quais são as doenças? Quais são as características dela? Tem vacina? Não tem vacina, né? Porque no ovino é muito difícil você fazer o lado de prevenção, né? Não tem muito como prevenir certas coisas, né? É só na hora ali do vamos ver mesmo. É muito rápido, né? Muito rápido. A prevenção, hoje a gente está avançado até em algumas coisas, mas acontece muita coisa rápida e o cordeiro é muito sensível. E quando vê, já há tempo, né? Principalmente em grande escala, é muito complicado. E hoje, a gente continua com o mesmo problema de profissional, até eu acho que mais do que antes, porque naquela época a ovinocultura estava em ascensão, era aquela holofotes em cima da ovinocultura, todo mundo queria ser profissional da ovinocultura. Quantos estagiários, né? Quantos estagiários nós tivemos aqui? Meu Deus. Muitos estagiários. Eu tenho a gratidão de encontrá-los, alguns estagiários que passaram pela gente lá no Cordeiro e hoje são profissionais que até estão bem, não na atividade de ovinocultura, mas estão trabalhando aí, estão bem. Mas até hoje, assim, a gente não tem essa mão de obra. Só que tem um agravante. A internet hoje virou uma forma de consulta rápida, só que nem sempre é uma consulta verdadeira, né? Eu vejo
muito formador de opinião que nem é ovinocultor direito, que nem tem ovelha, ou que nem é profissional da área. O cara dá curso de como criar ovelha sem ser profissional da ovelha. Então, assim, isso me preocupa um pouco, porque quando eu vivi o cordeiro, e eu tentei, e para mim foi uma escola, né, como profissional e como pessoa, até hoje eu vivo quase que os mesmos problemas que eu vivi há 20 anos atrás, e aí eu vejo uma pessoa passando uma fórmula mágica, né, de como ter resultado, de como ganhar dinheiro, de como isso, e eu não acho que a ovinocultura é por aí. Né? No papel tudo é lindo, na prática a coisa complica, né? Eu falo assim, ó, se eu pôr na planilha, comparar ovinocultura com qualquer outra atividade na pecuária, eu convenço todo mundo a criar ovelha. A pessoa realmente que vai criar ovelha, ela sabe que ou ela tem muita paixão ou ela não cria ovelha, porque é difícil. Dá dinheiro, dá dinheiro. A gente não pode negar. Eu sou um pequeno produtor, né? A minha propriedade é minúscula perto de muita gente. E eu acho que eu consigo não sobreviver só de ovinocultura, mas a minha ovinocultura se paga. Né? Não posso falar que não, mas ela se paga. Mas falar que é fácil, não é fácil. Né? Então, se não tiver paixão, se não tiver no dia a dia ali lutando, eu acredito que não consiga. Eu sempre comparo uma coisa assim, gado de leite e o ovino, é a mesma coisa, é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, não tem feriado, todo dia você tem que olhar o rebanho, todos os dias. Então, é a mesma dedicação, faça chuva, faça sol. E é aquela história, né, Rafael? O símbolo do Margem Cordeiro Nobre era um pastor com uma ovelha. Não tem aí a logo para a gente ver? Peraí. Acho que você tem aí também. Pega aí para mim o meu negocinho que tem o símbolo do Margem. Tá na minha gaveta. Pro pessoal, a gente nem pôs a logo, poxa. Tem que mostrar. Não, mas não tem problema não. Não sei se vocês, criadores que estão assistindo, a espécie ovina, ela é a única espécie animal que depende dos cuidados do homem. Por isso, essa ligação do pastor e a ovelha na parte religiosa. Né? Você não vê na beira da estrada uma ovelha abandonada. Você não vê no meio do pasto uma ovelha se virando. Qualquer outro tipo de animal você vê, mas a ovelha não. Então, da mesma forma... Olha o que eu tenho guardado. Nossa! Aí, o pastor e a ovelha. Eu tenho guardado, sempre tive, que legal, é um orgulho. Legal, Rafael, muito bom. E era o nosso crachazinho que a gente usava lá. Né? Usava então, da mesma forma. Isso aqui só usava em eventos, porque a gente sempre estava todo sujo, tudo bagunçado. Isso aqui era só para ir nos eventos bonitinho, usava o crachá. Roupa limpa, né? Mas tá aqui o pastor, né? Que dá para ver o pessoal aí, que é o pastorzinho cuidando da ovelha, né? Que era o símbolo do Margem Cordeiro Nobre. Fiz a questão da bandeirinha verde e amarela ali, ó, para falar que era um cordeiro feito no Brasil, né? Então, a gente realmente, assim, tem que cuidar dos nossos bichinhos, né? Mas, assim, olha, para talvez finalizar, eu não sei, o problema do produtor brasileiro, também da bovinocultura, ele quer entrar para dentro do frigorífico, e isso é muito ruim, porque cada um tem a sua função. Então, assim, eu tenho um produto, né? Eu vendo minha soja, eu vou lá para dar palpite dentro do armazém? Não, eu vendi a soja, o cara faz dela o que ela quiser. A mesma coisa é um cordeiro, a mesma coisa é um bovino. A partir do momento que eu adquiri aquele animal, o criador não tem que entrar para dentro do frigorífico, mas é tão complicado, ele quer receber o sebo, ele quer receber o couro, ele quer receber isso, ele quer receber aquilo. Então, que as pessoas tenham consciência que você vendeu um produto, a partir daquele momento, aquele produto não é teu mais, é da empresa. Né? Então,
quer saber rendimento, quer saber isso, quer saber... E a gente não consegue passar essa informação na ovinocultura, né? Isso... Então, cada um no seu quadrado, né, Rafael? A ovinocultura, aqui em estado de São Paulo, está sendo até uma saída para os pequenos, médios produtores, a verticalização, né? Isso é mais natural no produto artesanal, né, como queijo, né, embutidos, mas até que talvez seria uma saída para o pequeno produtor de cordeiro, ele ter o ciclo completo ali, só que aí é uma coisa regional, o cara vai vender na cidade dele, né, uma coisa pequena. E realmente, quando parte para uma grande escala, eu tenho que entender que eu vou vender meu cordeiro por um X, né, um valor X, e dali para frente, né, paciência. A indústria vai tomar conta do que fazer com o resto, né? Exatamente. Sempre querendo saber o quanto a indústria está ganhando em cima do produtor. E eu acho que o caminho teria que ser inverso. Quanto custa o meu cordeiro? Primeiro eu tenho que saber quanto custa o meu cordeiro, para eu saber o quanto eu posso vender esse cordeiro. Se eu sei o quanto custa e eu estou vendendo num valor que está me dando lucro, se a indústria vai ter 10 vezes mais lucro que eu em cima, não é problema meu, né? Isso é aí bom para a indústria, né? Tomara que tenha muito dinheiro. O problema é que as pessoas não sabem o quanto custa um cordeiro e fica sempre achando que a indústria está pagando pouco pelo cordeiro, né? Exatamente. E na bovinocultura é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Altíssima, e se você perguntar para o produtor, ele vai falar que ainda está pouco, porque o bezerro também aumentou, e aí, enfim, me vira aquela bola de neve. Mas, infelizmente, o Brasil é assim. O Brasil é assim, o brasileiro é assim, né? Tem que aprender a conviver com isso. Mas, assim, ó, para finalizar, eu tenho que te agradecer muitíssimo. Primeiro, por ter aceito, né, participar dessa live. E segundo, por fazer parte da história da ovinocultura brasileira e da vida de muitos profissionais que hoje estão aí, né? Acho que poucas pessoas sabem, mas o Tito era um ex-presidente, era presidente da Aspaco e foi trabalhar no projeto Margem Cordeiro Nobre. O Hélio, que hoje é diretor técnico da Aspaco, passou pelo Cordeiro Nobre. Exatamente. Eu tive o privilégio de me formar e ir trabalhar no Margem e fiquei lá praticamente todo o tempo do Cordeiro. Até o final. Até o final. E hoje eu tenho essa bagagem como profissional e até como pessoa, por muita coisa que eu vivi lá dentro e as oportunidades que a senhora e o Margem Cordeiro Nobre me proporcionou. Então, acho que eu sou muito grato, eu, Rafael, falando, mas a ovinocultura, de forma geral, eu acho que também tem que te agradecer por tudo que a senhora fez lá atrás e que a gente vem colhendo frutos disso até hoje, né? Eu costumo, assim, dar valor em quem estendeu a mão, porque muita gente acha que sobe um degrauzinho e já tem que esquecer a quem foi a base, né? Eu sou o contrário. A base, para mim, vai ser sempre importante, né? Então, eu estou sempre junto com meus pais, que é a minha primeira base, e a senhora foi minha segunda base, né? Foi minha família em Goiás, foi minha patroa e foi minha escola, e hoje eu sou essa pessoa dentro da ovinocultura pelas portas que a senhora me abriu. Então, muito obrigado. E eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para quem está entrando na ovinocultura e para quem está ali patinando na ovinocultura e deseja continuar aí. Ai, Rafael, quanta coisa boa, né? Muito bom ouvir isso. Estou com meu coração desse tamanho de alegria, né? Foi muito difícil encerrar o projeto, porque foi uma dedicação assim, meu Deus, enorme, enorme para chegar aonde a gente chegou, né? E ouvir tuas palavras agora, eu chego à conclusão que foi pouco tempo, mas valeu a pena, né? E para esses que estão começando, né, ou que já estão na ovinocultura, vamos se unir, conversar mais. Se tem Aspaco, para que serve uma associação, né? Se eu pago ali mensalmente e tal, ela tem que ter uma função, né? O
Rafael tem uma bagagem enorme, vamos confiar nele, né? E se precisar, falo novamente, eu vou, a gente conversa, vamos montar um esqueleto da onde começar, né? Mais ou menos já da vivência que eu tive, né, de dentro do frigorífico e tudo mais, porque isso está mastigado, está pronto, é só pôr na prática, né? Mas da prática, da porteira para dentro, porque da porteira para fora, a gente sabe um monte de coisa, né? Não desanime, né? Seja um pastor para suas ovelhas, vá lá, pega cada uma, né? Cada uma e cuide dela. E não é só no sentido da ovelha animal, mas daquele parceiro seu, daquele companheiro, daquele funcionário que está ali do teu lado, né? Seja um pastor para ele também. Uma alegria muito grande estar aqui, com tanta gente aí, nem está dando para ver as conversas, né? Mas deixo o meu abraço, agradeço a todos vocês que tiveram aqui a paciência de estar ouvindo a minha história e a história do Rafael. Eu vi agora que mandaram um abraço aí pra gente, foi o Thiago, que foi um estagiário lá e hoje ele tem um centro de treinamento para estudantes de faculdade, né, que chama CT aqui em São Paulo. É um imenso abraço aí, Thiago. É um orgulho para a gente ter feito parte. Nossa, aí muito, muito. Obrigado, Thiago, de estar aí com a gente. Eu acho bacana, a senhora foi uma base para muita gente e eu tenho muito orgulho de ter continuado isso, porque eu procurei também dar abertura para outras pessoas, até hoje eu tento fazer isso, porque são poucas empresas que dão abertura, principalmente para estudante, né? A gente sabe que a gente quer cobrar dos profissionais que eles sejam bons profissionais, mas talvez as empresas nem dê chance deles se tornarem bons profissionais. A gente sabe que a faculdade, por mais que ensine, é teoria, né? E o papel do Margem não era só produzir cordeiro. O Cordeiro Nobre, ele tinha um papel educativo. Então, a gente recebia estagiário, a gente dava palestra, a gente fazia dia de campo. Eu estava falando lá no começo que várias pessoas da Aspaco passaram pelo Cordeiro Paulista, pelo Cordeiro Nobre. O Chico também foi lá, né, para fazer um dia de campo. Ele deu uma palestra lá no Cordeiro. Então, assim, a gente tinha esse apego de passar informação, de abrir as portas para quem quisesse, né? Quantos projetos, a Gaza, né, que era um projeto... A Gaza, nossa, lembrou bem. Era em Uma, se não me engano. Nossa, era enorme. Foi um parceiro lá, ficava junto, a gente passava dados e um monte de informação para eles criarem, para eles estarem ali. Então, assim, outros projetos grandes que estavam junto com a gente ali dentro, né? Então, acho que foi muito bacana. E a senhora pode ter certeza que isso vai ficar para sempre, para muita gente, tá? E o convite para vir para São Paulo para a gente comer um cordeiro tá de pé, tá? Quando a senhora vir... E na Tecnoshow a gente está junto também aqui. Opa, comecinho de abril, tô aí, não falto nunca. Todo ano. Tá certo. Eu agradeço todo mundo, todos vocês, um grande abraço. E quem quiser conversar mais um pouco, tudo pode me chamar pelo Instagram, eu passo meu celular, tudo certinho. Estão perguntando se vai ficar gravado o... Vai. Eu vou deixar salvo. Quem quiser. Deixa salvo. E eu faço da Verena as minhas palavras. A Aspaco está de portas abertas, tanto para estudante quanto para profissional. Muita gente, às vezes, não se aproxima da associação achando que é uma associação de raça de elite, de criador que cria animais puros, e muito pelo contrário. Nós somos um fomentador da atividade de ovinocultura de uma forma geral, e eu estou aí de prontidão para atender qualquer produtor, qualquer apaixonado por ovelha. E eu ponho minha mão no fogo. Esse garoto aí, ó, é de confiança. Pode ter certeza. Obrigado, dona Verena. Um abraço. Boa noite. Até mais, gente. Um beijo grande, viu?